gente, aqui é o professor Bruno com vocês para mais uma aula de filosofia. Pessoal, para variar, a gente tem mais uma aula com um tema que não cabe nela. Esse é um tema gigantesco, a gente vai falar sobre um assunto enorme, as pessoas conversam sobre ele desde sempre. Então, para orientar essa nossa aula, que é sobre a noção de tempo, eu trouxe uma perguntinha bastante curiosa para vocês. Olha lá na tela. A pergunta é simples. Será que a imortalidade é uma coisa desejável? Será que seria bom se fôssemos imortais? Será que a vida seria uma coisa gostosa de viver se fôssemos imortais? Essa é uma pergunta, olha lá na tela, feita por um filósofo inglês chamado Bernard Williams. Ele questiona o seguinte: será que uma vida sem a morte, será que a imortalidade é uma coisa desejável? É uma coisa que valeria a pena? Essa é uma questão bastante interessante, vem aqui comigo, para a gente pensar o que é o tempo, para a gente pensar, para pessoas que são religiosas, a ideia de imortalidade, para a gente pensar no sentido da nossa própria vida. E é claro, essa pergunta anuncia para a gente o assunto da nossa aula, que é a questão do tempo. Antes da gente ir para ela, eu quero registrar que essa é uma das questões mais importantes da história da filosofia e que ela tem implicações gigantescas para ciências, como a física, como a química, como a biologia e para a nossa vida cotidiana em geral. Sem uma compreensão do que é o tempo, como é que a gente consegue viver? Não dá. O tempo é uma coisa que está presente na nossa vida, quer a gente queira ou não. Enquanto tal, a gente tem que conhecer um pouco, pelo menos, sobre isso. Então eu trouxe para vocês várias correntes de pensamento que vão tentar investigar e tematizar o que é o tempo. A gente vai conhecer essas correntes e depois a gente vai ver qual é a resposta que o Bernard Williams dá para essa pergunta sobre se a imortalidade é desejada. Então, olha lá na tela. A temporalidade, galera, a estrutura do tempo é fundamental para a existência humana. Então, em primeiro lugar aqui, a gente vai falar de algumas correntes que falam sobre o tempo, pensando aqui na experiência científica, pensando na física, por exemplo. Parem para pensar como essa variável na física é importante. A primeira corrente de pensamento que eu trouxe para vocês aqui é o que nós chamamos de idealismo. E para o idealismo, o tempo é uma coisa que não existe de maneira separada e independente do ser humano. Volta aqui comigo. Existe um pensador idealista europeu muito famoso chamado René Descartes. E para Descartes, o tempo e espaço são coisas extensas ao nosso pensamento. São coisas que apenas existem e são o que são porque nós existimos. Então pensem na ideia aqui do tempo ser uma extensão do nosso pensamento e do tempo não possuir existência objetiva. Isso é o que significa ser idealista. É você entender que tudo está ancorado, de certa forma, na razão humana e na mente humana. Então, se o tempo existe, é porque antes do tempo existir, eu, ser humano, vocês, seres humanos, existimos. Uma segunda corrente oposta ao idealismo, lá na tela, é o realismo. E o que o realismo defende? Ele vai partir da ideia que o tempo possui existência própria e objetiva. Vem cá comigo. O que isso quer dizer? Enquanto o idealista afirma que o tempo é uma coisa que a minha razão cria, o realista vai dizer, não. O tempo não precisa de você para existir. O tempo não depende do ser humano para existir. O tempo possui existência objetiva.
E isso quer dizer que, quer as pessoas gostem ou não, o tempo existe. Assim como a porta, a janela, o mundo ao nosso redor existe, o tempo também existe. A gente tem ainda uma terceira corrente que não tem exatamente um nome, mas que é defendida por um filósofo muito importante que vocês vão ver na tela agora, que é o Immanuel Kant. Para o Kant, e aqui a gente vai ver uma formulação um pouco difícil, mas vocês vão ver que quando a gente desdobrar ela vai ficar tranquilo. Para o Kant, o tempo é uma forma pura da intuição sensível. Então vem aqui comigo, vamos desmembrar essa análise que o Kant faz. O que o Kant entende é o seguinte, é que a forma básica de como a sensibilidade organiza os dados que nós recebemos do mundo, se vocês pararem para pensar, os nossos 5 sentidos estão o tempo inteiro sendo bombardeados de informação, o nosso entendimento organiza essas informações com base em 2 formas puras que vão conferir contorno para todo o conteúdo que chega até nós. E essas formas são o quê? Tempo e espaço. Para o Kant, ele é uma espécie de mistura entre um pensador idealista, à medida que ele entende que o tempo depende das estruturas do nosso entendimento, mas, ao mesmo tempo, ele afirma que isso não quer dizer que o tempo dependa do ser humano para existir. O tempo também possui uma certa realidade objetiva para ele. Kant, então, é esse pensador que mistura essas 2 opções, essas 2 correntes que a gente acabou de ver, tanto o idealismo quanto o realismo. O tempo é o modo como nós, seres humanos, organizamos a nossa compreensão do mundo. No entanto, galera, a gente tem outras correntes de pensamento, essas desde a antiguidade e chegando até o que nós chamamos hoje de filosofia existencialista, que vão dar um tratamento para o tempo mais existencial. Então vamos olhar mais 2 conceitos para a gente entender. Olha lá na tela, o conceito de facticidade. Esse conceito, volta aqui comigo, dá para a gente a ideia de que nós chegamos no mundo e estamos lançados num contexto. Quando a gente chega, gente, num mundo, quando a gente já nasce situado. A gente já nasce, por exemplo, dentro de um corpo, então já está, por exemplo, decidido para a gente se somos do sexo masculino ou não. A gente já nasce numa localidade, então já fica decidido para a gente qual língua a gente fala, que costumes teremos, o que nós vamos aprender. Esse contexto onde a gente está lançado é o que nós chamamos de facticidade. E isso faz muita referência ao que nós chamamos de passado. Qual é o passado de uma pessoa? Em que contexto ela está situada? Quais são os eventos que explicam e constroem a vida presente delas? Um outro conceito também bastante importante para a gente é o conceito de transcendência. Observem como essa palavra fala em ultrapassamento, em uma coisa que está para além da gente. Então vem aqui comigo. Para que dimensão a transcendência aponta? Ela aponta para a dimensão da liberdade. Ela aponta para a dimensão do possível. E quando a gente fala em impossível, galera, a gente está colocando em questão tudo o que a gente poderia decidir. Eu poderia, por exemplo, ter virado um jogador de basquete, eu poderia ter virado um médico, eu poderia ter me tornado um advogado, eu poderia assumir diversas possibilidades de ser. Eu poderia ter morrido, por exemplo, muito jovem. Isso não está decidido. A transcendência remete aqui a tudo aquilo que nos ultrapassa, a tudo aquilo, de certa forma, que está fora da gente. No caso aqui, a liberdade. Liberdade é uma coisa que nos ultrapassa.
E é uma coisa bastante curiosa o fato da gente ser livre, apesar da gente nascer dentro de uma facticidade, apesar da gente nascer já situado. Nós, seres humanos, somos esse jogo, esse embate, esse confronto entre facticidade e transcendência, entre passado e futuro. O passado, de certa forma, ele está decidido pela gente, à medida em que a gente nasce situado, e o futuro, de certa forma, ele não está decidido ainda, porque ele ainda é uma coisa que está em construção. E está em construção o tempo inteiro. Existe um ditado popular brasileiro que diz que quem planta vento, colhe tempestade. Basicamente, a ideia aqui é que nossas ações possuem consequências. Se nós fizermos uma coisa agora, existe uma chance muito grande disso que fazermos criar frutos e de que nós vamos colher esses frutos de um jeito ou de outro. Então aqui a gente teve um pequeno vislumbre de correntes filosóficas sobre o tempo e de conceitos que são importantes para pensar a questão do tempo. Isso habilita a gente para voltar para a pergunta na tela do Bernard Williams. Bernard Williams vai perguntar: a vida imortal é desejável? Para a gente responder essa pergunta, vem aqui comigo, a gente precisa pensar quando é que a vida se torna desejável. Por que a vida, seja ela mortal, seja ela imortal, é desejável? O Bernard Williams argumenta o seguinte: a vida é desejável porque ela é repleta daquilo que ele chama de desejos categóricos. Então vamos olhar ali na tela a definição que ele dá para desejo categórico. A gente está se referindo aqui àqueles desejos que nos dão motivos para continuar vivo. Então os exemplos que eu trouxe para vocês. Tem pessoas que, desde muito jovem, sonham em poder ver no futuro os filhos crescerem. E por isso cuidam muito bem da vida para terem a chance um dia de ver os filhos crescerem. Ou, por exemplo, aquela pessoa que organiza a vida toda dela para conseguir um diploma no ensino superior. Esses são, vem aqui comigo de novo, desejos categóricos. E são desejos que nos fazem querer continuar vivos. São desejos que oferecem para a gente motivação para a gente manter na luta o tempo inteiro. O Bernard Williams, no entanto, vai dizer o seguinte, olha lá na tela. Para o Bernard Williams, esses desejos categóricos, eles não são eternos. Eles são exauríveis. Isso quer dizer que eles acabam. Isso quer dizer que um desejo muito intenso num certo momento da vida, esse desejo pode perder a força, ele pode acabar. À medida em que eu vou realizando esse desejo, eu perco aquele ímpeto de querer persegui-lo o tempo todo. Então tentem imaginar uma vida imortal. Agora vem aqui comigo. Vamos tentar pensar como seria uma vida imortal. Você não morre. Você viveria muito tempo, à medida em que você vive muito tempo, você realiza muitos desejos. Mas, à medida em que você vai realizando esses desejos acabam. Então imagina que você vá vivendo indefinidamente e que você vá realizando cada um dos desejos que existem, vai chegar num ponto onde não há mais desejos para realizar. E quando não tem mais desejo para realizar, a vida, então, segundo Bernard Williams, a gente pode discordar deles, e trouxe para vocês algumas objeções ao pensamento dele, segundo Bernard Williams, sem esses desejos categóricos, a vida seria um tédio completo e infinito. Imagina viver muito tempo e ser incapaz de realizar desejos ou que não existam desejos para serem realizados. A vida seria extremamente complicada. E é com base nisso
que ele afirma que uma vida infinita, uma vida eterna, a imortalidade, não seria desejável. No entanto, é possível levantar, galera, algumas objeções ao pensamento desse filósofo inglês. E diga-se de passagem, a filosofia é feita dessa conversa, a filosofia é feita desse embate, desse enfrentamento. Como é que a gente poderia fazer uma objeção ao pensamento de Bernard Williams? Olha lá na tela. A gente poderia argumentar, galera, que alguns desejos, e eu falo alguns, isso quer dizer nem todos, mas alguns desejos parecem ser infinitos. Muitas pessoas, muitos filósofos, inclusive ao longo da história, argumentam que desejos como a amizade, desejos como o amor. Platão, por exemplo, famosamente vai dizer que o desejo de conhecer é infinito. E se o desejo de conhecer é infinito, isso quer dizer que uma vida eterna dedicada ao conhecimento teria a chance de ser prazerosa e desejável. Ou seja, com esse tipo de objeção, imaginando a possibilidade de que existam desejos que são eternos, desejos que duram, a gente é obrigado a admitir que algumas vidas, pelo menos, seriam desejáveis. Então vem aqui comigo. Platão é um desses pensadores que, na República, perde muito tempo pensando no além da vida. Porque, para Platão, uma vida guiada pelo conhecimento é uma vida que vale a pena ser vivida, inclusive se ela for eterna. Na República, ele vai defender a tese de que o desejo de conhecer é um desejo infinito. E isso é extremamente peculiar, porque Platão parte do pressuposto que um desejo muito grande, um desejo muito demasiado, faz mal para o ser humano. Faz mal a gente desejar muito uma coisa, exceto no caso do conhecimento. Platão abre essa exceção muito curiosa para a experiência, para o desejo de conhecer. E com isso, a gente pode levantar essa pequena objeção aqui para o pensamento do Bernard Williams. Então, eu quero que você pense em casa, eu quero que você converse com seus colegas, eu quero que você converse com seus professores. Tente debater essa pergunta que esse pensador inglês joga para a gente. Será que a imortalidade é desejável? Será que faria bem para nós, criaturas mortais, sermos imortais? Eu confesso que eu não sei responder essa pergunta. Eu não tenho parâmetro para responder isso. A imortalidade é uma coisa que me assustaria muito. Me assustaria muito ter essa experiência de seguir vivendo e as pessoas ao meu redor não. Mas, para manter o debate aberto, eu não vou oferecer para vocês a minha resposta. Tentem pensar quais são os desejos que conferem a você motivação para viver. Quais são os seus interesses no mundo, ao nosso redor. E tente observar como que esses pensamentos, como que essas ideias se articulam com as correntes de pensamento e com os conceitos que nós estudamos há pouco. E, a partir daí, construa o seu próprio pensamento. Filosofia é uma coisa muito parecida com arquitetura. A gente está falando de construção e somos nós que construímos o nosso próprio pensamento. Ainda que existam professores e outras pessoas dispostas a nos ajudar, é nossa responsabilidade, é nossa missão construir o nosso próprio pensamento. Pessoal, nessa aula, então, nós vimos várias correntes de pensamento que vão devagar e pensar a respeito do tempo. Nós vimos a posição realista, que vai afirmar que o tempo é real e que possui uma existência que é independente em relação ao ser humano. Nós vimos o idealismo, que vai imaginar que o tempo é uma construção
mental e que ela não existe sem a mente humana. E nós vimos o pensamento do Kant, que vai tentar juntar essas duas perspectivas diferentes. E, em uma dimensão mais do pensamento existencialista, nós vimos o conceito de facticidade, que se refere àquele espaço, àquele tempo onde nós estamos situados, e nós vimos também o fenômeno da transcendência, que se refere àquilo que nos ultrapassa, que se refere a esse espaço onde as coisas ainda não estão determinadas e ainda não estão decididas. Agora, cabe então a você revisar isso, estudar esse assunto, conversar com seus colegas na escola, com os seus professores e pesquisar na internet para construir, então, o seu próprio pensamento a respeito da questão do tempo. E vai ser uma coisa difícil, isso não é uma coisa que vai brotar para você do nada. E, junto com isso, tente responder a pergunta do Bernard Williams se uma vida imortal seria desejável. Eu quero deixar o meu abraço para vocês e até a próxima.